João capítulo 5, tem a história do paralítico, da cura do paralítico de Betesda. Bem conhecido esse texto. Foi a mensagem de domingo à noite. Mas a gente ficou agora nessa segunda parte, dando continuidade. Os irmãos sabem que houve aquele rebuliço, né? Porque aquele homem de 38 anos, que estava 38 anos ali, naquela situação, recebeu a cura. E os religiosos da época, eles não aceitaram. Eles que não podiam. E não se alegraram com a vitória daquele homem, mas pelo contrário. Eles eram extremamente legalistas e eles procuraram saber quem foi que curar, quem foi que o curou. Ele procurava matar, não era nem Jesus, matar o homem que foi curado, matar Jesus, porque trabalhava, fazia milagre. Veja o versículo de número 16 e o 17. Vamos lá, a história, eu vou tocar alguns pontos, mas vamos direto à mensagem desta noite. Capítulo 5, versículo 16 em diante. João, capítulo 5, verso 16 em diante. Por esta causa, a causa da cura daquele homem, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O verso 18, continuando, diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz o quê? Igualmente. Que Deus nos ajude a entender a sua santa palavra. Queridos irmãos, pensando nesta texto e com essa proposta, e falar sobre o Deus trabalhador. A gente vê muitas pessoas equivocadas quanto à questão do trabalho. Queria saber quem inventou o trabalho. Já ouviram essa conversa? Deus, quem foi que inventou o trabalho? Eu queria saber. Mas o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma dádiva. O trabalho é um dom que Deus dá. Inclusive, quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu o homem para cuidar do jardim. Então o trabalho a gente vê biblicamente que é uma bênção. Assim como o homem gosta de construir alguma coisa e depois apreciar o que fez, Deus ele também via o seu trabalho. O profeta Isaías diz que ele ficou satisfeito pelo trabalho que ele fez. O próprio servo do Senhor, ultrajado, negado e morto, mas ele disse: eu fiz o trabalho, e ele foi até o final. E nesse texto aqui trata-se de uma contenda, porque Deus estava trabalhando através de Cristo. Ele mesmo disse: nós somos iguais, eu não faço nada sem autorização dele, é o meu pai que manda, o meu pai trabalha até agora, eu também estou trabalhando. Alguém tem dúvida aqui que Deus está trabalhando na sua casa, na sua vida? Não tenha dúvida, Deus está trabalhando. Tem uma música que o grupo aqui sempre canta, o Ministério do Louvor. Quando você precisa entender, quando Deus está em silêncio, já viu essa expressão? É porque também Ele está trabalhando. Não significa que a resposta não foi da oração o sim que você gostaria de receber, mas o não é um trabalhar de Deus, não é? Se Ele fizer, acabamos de ouvir, Ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então aqui não entenderam o trabalhar de Jesus Cristo, a obra que Ele veio fazer. Ele veio realmente ajudar, Ele veio restaurar, Ele veio tirar as dores, Ele veio salvar, Ele veio dar descanso àqueles que estavam cansados, sobrecarregados, hostilizados. Eu vou aliviar você. Você sabia, não sei como é que você entrou aqui, você está em casa acompanhando. Deus pode dar um alívio para a sua vida nesta noite, um alívio ao seu coração. Se a carga está pesada, está difícil, Deus ele sabe de todas as coisas. Ele percebeu
que tinha um homem lá jogado, 38 anos, esse homem completamente esquecido, 38 anos, muito tempo. Jesus Cristo passa por todos, a água lá mobilizada, não estava movimentando. Jesus foi lá, o movimento era de Deus. Quando você pensa que tudo está parado, Jesus está movimentando, Jesus está andando, Jesus está sondando os corações, Jesus está vendo a preocupação que está subindo a sua mente, Ele está vendo tudo, mas Ele está trabalhando. Queridos irmãos, e eu justamente pensando nesse tema, temos pelo menos 3 pontuações, 3 propostas para falar sobre esse Deus trabalhador. Primeiro, Deus trabalha em nós. A igreja pode repetir? Deus trabalha em nós. Em segundo lugar, que a gente vai trabalhar, diz que Deus trabalha apesar de nós. A gente vai entender isso. E o terceiro e último ponto, Deus trabalha por nós. Que coisa, né? São 3 tópicos que a gente gosta de anotar, né? Deus trabalha em nós, Deus trabalha apesar de nós e Deus trabalha por nós. Portanto, vamos entender, à luz desse texto que nós acabamos de lembrar, que foi pregado no domingo passado, uma mensagem muito rica, porque a palavra de Deus ela é rica. Então, Deus trabalha em nós. Observe, Deus trabalha, e trabalhou no passado. Por exemplo, aqui temos vários personagens, e eu pensei em José, na oficina da adversidade, até que estivesse apto, pronto para ser o vice-rei do Egito. A gente quer ser vice-rei de todo jeito, tem que passar pela oficina primeiro, não é de todo jeito, não é de paraquedas. Você não sabe como, quem está numa posição que está, você não sabe o que aconteceu para chegar até ali. Não é? Alguém olhava para José, como foi que ele chegou ali? José, ele nem egípcio é. O que foi que o faraó viu nesse homem para colocar ele numa posição tão alta? Mas não foi faraó coisa alguma. O faraó estava dentro do desígnio divino. Quem dá vitória é Deus. Então aqui a gente vê Deus trabalhando em José. Se não fosse Deus trabalhando na vida de José, José continuaria José ali, morto talvez ali naquele buraco onde foi jogado. Mas Deus trabalhou, passa aquela caravana, os irmãos de José vendem ele como escravo. Queridos irmãos, às vezes acontece quando na vida da gente, você agora é meu fim. Quem disse a você que é seu fim? Você sabe que Deus está trabalhando na sua vida, é o trabalhar de Deus, é na oficina da adversidade. Deus trabalha em nós. Deus estava preparando José. Tem pessoas que ganham as coisas de mão beijadas, você já ouviu a expressão? Gosta as coisas muito fáceis, não vai valorizar nunca. Agora, quando você batalha, quando você está suando a camisa para ter alguma coisa, você vai também valorizar. Você saber como chegou. Não foi fácil, não é fácil. Não é fácil nada na vida. Alguém olha assim, fulano tem porque eu não tenho. Fulano trabalhou, talvez você precise trabalhar. Talvez você precise também ali deixar ser usado por Deus. Porque José tinha tudo para ser um jovem revoltado. Revoltado com os irmãos, revoltado pela sua sorte, fazendo tudo direitinho, mas tudo dava errado. Eu estou fazendo tudo direitinho, por que as coisas estão dando errado na minha vida? Eu não estou em pecado. Eu estava cuidando da casa de Potifar tão direitinho. Por que essa mulher se levantou com tanta fúria e inventa essa calúnia? Mas ele não lamentou, ele simplesmente foi preso. E lá na prisão, ele também poderia encontrar motivo para ficar revoltado quando ele revelou, Deus fez revelar o sonho do copeiro, não é, e do padeiro, e aí eles se esqueceram de José, 2 anos longos ali dentro daquela prisão, mesmo assim, José não ficou revoltado. Sabe o que é isso? Deus trabalhando na oficina da adversidade. Se você está passando por alguma adversidade, lembre-se, Deus está trabalhando na sua vida. Né? Você olha para alguém lá na frente, eu queria ser igual, você sabe com o que aquela pessoa passou, está passando para chegar até onde chegou. Tem coisa na vida que a gente precisa aprender. Em primeiro lugar, Deus trabalha em nós. Deus trabalhou também na vida de Moisés. Que coisa, né? Deus trabalhou na vida desse grande legislador, o homem que foi preparado para ser faraó. Esse nasceu ali como príncipe, teve aquela história toda. A mãe colocou ele no cestinho lá no rio e tal. Tudo Deus preparando. Eu queria dizer aos irmãos que muitas vezes a gente não entende o caminhar de Deus. Deixa Deus trabalhar. Tem uma música, né? Não sei se é de Thalita, não sei. Você já parou para pensar
o que Deus pode fazer por você. Você já parou para pensar que Deus tem poder? Eu sei que a luta é grande e o caminhar pesa em você. Aí ele começa, e tem um refrão que diz: deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar, e a vitória vem no caminhar. A vitória vem no caminhar. Querido irmão, não fique parado. Tem pessoas que começou a luta, mas a vitória vem no caminhar. A vitória vem na perseverança. Deus está trabalhando. Deus é o trabalhador. Persevere, guarda essa palavra. Persevere em oração. Continue, está sofrendo, mas continue olhando para Jesus. Continue com firmeza. Então, em primeiro lugar, Deus trabalhou na vida de Moisés, lapidando o coração de Moisés, para que pudesse liderar o povo rumo à terra prometida. Só faltava essa, Deus pegar uma pessoa, tu tem curso superior, então fica aqui lidando meu povo. Não faz assim não. Moisés tinha muitos cursos, muito preparado, mas ele foi depois para a universidade, lá no sopé da montanha, lá em Jetro, para trabalhar no deserto. Às vezes, sabe, irmãos, a gente pensa que Deus vai trabalhar com a gente num conforto, às vezes trabalha na tribulação. Já disseram que o caminho do Senhor é na tormenta. Às vezes vem tempo tão difícil que você diz: eu não vou suportar. Mas Deus está sustentando, Deus está cuidando. E no final, ou na caminhada, a gente vai ver por que passamos por tudo aquilo ali. O que eu faço agora, tu não sabe, mas eu estou trabalhando. Mas depois você vai entender. Queridos irmãos, Deus trabalha em nós. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Eu poderia citar outros líderes, o trabalhar de Deus na vida de Jonas, por exemplo. Pastor, Deus trabalhou na vida de Jonas? Trabalhou muito, viu? E pensa no trabalho de Deus na vida daquele profeta, ensinando a ver que Deus ama até mesmo aquelas pessoas, os povos, que os israelitas não teriam interesse de vê-lo destruídos. Jonas não queria ver aquele povo salvo, mas ele aprendeu que Deus trabalha pelas pessoas que nem às vezes está ligando para ele. A gente pensa que tem um monopólio do amor de Deus. Quem disse a você? Deus ama o outro também. A gente se acha o centro das atenções, mas Deus ama o outro também. E Jonas teve que aprender isso, que ninguém pode deter ou ter o monopólio do amor de Deus. Deus ama o outro e Jonas teve trabalho. Depois que todo mundo se converteu, era para Jonas dar glória e aleluia. Jonas ficou sentado de camarote, querendo ver se o auditório pega fogo. E Deus disse assim: é assim, Jonas? Se não for do jeito que Jonas quer, Jonas faz biquinho e fica triste. Meu irmão, como a gente precisa aprender na vida a ter realmente mais maturidade. Ficou triste porque Deus levantou uma árvore, uma plantazinha, deu sombra para ele, depois veio um bicho. Deus que criou a árvore, mandou um bicho e matou a planta. Por quê? Melhor é morrer ele triste porque morreu uma árvore. Aí Deus só faltava essa, tu não criasse, não magoasse. Ele que não faz nada e quer ter e reclama quando Deus toma. Não faz nada. E eu não vou ter misericórdia dessas 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Será que você acha que só você presta atenção? Será que você pensa que somente você é abençoada? Será que você pensa que a tua irmã, o teu próximo vai ser abençoado? Deus quer abençoar todos. Agora dê lugar na oficina quando você está na adversidade. Não saia do seu lugar. E aqui, irmãos, tem um ensinamento que para mim é profundo. Ele teve que aprender que Deus ama o outro, Deus entende o outro. E a gente, às vezes, a visão nossa é unilateral. Só quer ver o que a gente quer, não vê o lado do outro. E Deus chamou ele, vai para a grande cidade de Nínive, ele não quis ir. Mas Deus trabalhou. Embora o trabalho foi difícil, teve que ir lá para o fundo do mar. Eu assisti um filme quando eu era adolescente, a mãe viaja ao fundo do mar. Alguém se lembra desse filme? Acho que sim, mas lembra, né? Lembra, Socorro? Nem lembra da Viagem ao Fundo do Mar? Já assistiu, Paulinho? Acho que não, né? Era Dr. Smith, deixa eu ver. Era, e o robô também. Quando ligava o robô aqui, o robô fazia isso. Eu ficava triste, né? Mas o robô sabia trabalhar direitinho. Mas, meus irmãos, Jonas teve que ir para o fundo do mar. Esse tempo aí, Bebeto está assistindo, Bebeto, esse filme? Assistia, estou ligado. Então, às vezes Deus está trabalhando, Jonas, agora acabou minha vida, agora não tem jeito para mim, eu estou no fundo do mar, estou no fundo do poço.
mas Deus quer ver uma reação em você. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Deus quer ver você reagir nessa hora de luta, nessa hora de dor. Comece a orar. Para, pelo amor de Deus, de estar olhando a vida dos outros e comece a olhar para você mesmo, e comece a orar pelo outro, que Deus vai olhar e Deus vai fazer a vontade dele. Jonas teria que parar com seus próprios conceitos e olhar para o outro, que aquela cidade toda estava indo para o inferno, mas ele não queria saber. Aí Deus deu uma lição ao profeta, lá vai ele pregar. E pela segunda vez que ele foi pregar, a salvação veio para aquele povo. Não foi do jeito que Jonas queria. Então, meu irmão, Deus trabalha em nós. Agora deixa eu ir para o Novo Testamento, que eu citei algumas personagens do Antigo. Então, o apóstolo Paulo, Deus trabalhou tanto na vida de Paulo, transformando de perseguidor da igreja em servo disposto a sofrer por causa do Evangelho. E eu quero destacar no capítulo 2 Coríntios, capítulo 11. Veja o que foi que Paulo passou, um pouquinho. Não vai dizer tudo não, tá? Capítulo 11 da segunda carta a Coríntios, verso 28 e diante. Presta atenção um pouquinho, para a gente entender o que ele tinha que sofrer por amor a Cristo. Tinha que ter muito trabalho. Vamos lá, diz assim, ó. Paulo falando assim, vamos lá. Capítulo de número, Paulo fala sobre sofrimentos, o amor, o evangelho. Mas no versículo 22, vamos para o 22 e diante, é melhor. Paulo ali dizendo assim, olha, são hebreus, também eu sou. Paulo dizendo, capítulo 11, 2 Coríntios 22. Vocês são hebreus, também eu sou. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, eu falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, em muito mais. Em açoites, muito mais. Paulo estava dizendo assim, eu sou muito mais açoite que vocês, estou aqui firme. A gente não pode levar lá para dentro, vamos embora. Oh, meu Deus. Paulo dizendo, em açoites, muito mais. Tem mais. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Tudo isso eu passei, mas Deus estava trabalhando em Paulo. Vamos lá. Versículo, aí Paulo conta algumas experiências que nem eu nem você queira passar. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Levei uma pisa. Uma vez fui apedrejado, quase que morria. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, quase que me acabava. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar. Tá bom de parar, né? É muito perigo, tudo por amor a Cristo. Ó. Em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Eu passei muita coisa. Mas, ele diz, vamos lá, versículo 27. Em trabalhos, fadiga, vigílias, muitas vezes, fome eu passei, sede, jejum, muitas vezes, frio, nudez. Quer mais? Além de tudo isso, das coisas exteriores, me oprimia cada dia o cuidado com a igreja de Cristo. É Deus trabalhando em nós, irmãos. Paulo não aguentaria isso não, se não fosse o trabalhar de Deus. Na oficina da adversidade, José ali, para chegar a vice-rei, quando ele chegou lá em cima, ele não humilhou quem estava embaixo não, porque tem um ditado aí que o pessoal diz, cuidado quando estiver crescendo, então não humilhar para quando estiver descendo. José não desceu mais nunca. Quem fez José descer? Ele foi para o céu. O pessoal pega a coisa do mundo e quer aplicar na igreja. A igreja não é assim não. Quem está com Deus, se está por baixo ajuda, canta hino. Se está em cima, adora a Deus. José, quando estava por cima, fez, eu não estou aqui porque eu quis não. Foi Deus que usou você, me trouxe até aqui. E eu estou aqui para sustentar vocês, senão vocês passaram de fome. E José ajudou tudinho, botaram para chorar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando estiver bem, ele vai ajudar até quem fez mal a ele. Porque sabe que está ali foi porque Deus colocou. Não atribui a glória assim não. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo é um grande exemplo de trabalho. Ele diz assim, quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Deixa quem quiser ficar fraco. Gente que adora ficar fraco uma semana. Fraco 2. Aí fica fraco o mês todo. Estava onde, irmão? Estava fraco. Às vezes os irmãos sumiram, irmão, cadê você? Estou fraco. Diga ao fraco, seja forte.
Porque Deus está trabalhando na tua vida, Deus chegou na tua vida. E Deus quer negócio com gente que tenha força, que tenha coragem, que resista, que chegue a ser vice-rei, que lá trabalhe, que passe pelas aflições, mas não desista, segue em frente até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, Deus trabalhando na vida do apóstolo Paulo, aí chega um momento, Deus trabalhou tanto na vida desse homem, ensinando a depender exclusivamente de Deus. Em 2 Coríntios ainda, bem rapidinho, capítulo 12, agora ali o 11, vamos para o 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim, e ele me disse: meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa da fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite e repouse o poder de Cristo, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Não, essa luta passa, vai passar tudo, e Deus está trabalhando na tua vida, vai passar, vai passar, vai passar. Eu sei que essa luta vai passar, vai passar. Gente que vem assim: pastor, nunca mais vai acabar o vírus, está repreendido, vai acabar em nome de Jesus. A gente tem que assumir que viver com máscara. Não, viver com máscara, eu mesmo não me acostumo, nunca eu tenho que usar, estou aqui, mas vou pensar até envelhecer. Velho aqui, não, é velhinho. Isso é bom, pastor, porque quando a barba cai, não quero isso não, eu não quero máscara. Irmão que disse, vai ser bom quando a barba cai, eu já limpo nela. Que nojeira, né, irmão? Nada disso, ó, irmão. Vai passar. Paulo, a sabedoria diz assim: há tempo para tudo. Tem tempo de usar máscara, mas tem tempo de tirar máscara. Guarda essa mensagem que Deus está trabalhando, vai dar um sopro, a gente vai passar por isso. Bendito seja o nome do Senhor. A gente tem que enfrentar, irmãos, lutas. Os homens de Deus, sabe quem são? São aqueles que passam pelo deserto, passa por fogueira, passa por prisões, passa pelo calabouço, passa por açoites, passa por fome, pastor, passa. Prova de pão, passa. Não, mas eu fui moço, agora sou velho. Passa. A gente tem que entender que homens de Deus passaram necessidade, mas Deus assistiu, a minha graça te basta. Eu sei estar, aprendi a estar bem em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura e sei ter escassez. Eu sei estar bem e sei também passar por situações. Eu sei estar honrado e sei estar também desmoralizado. Paulo diz: eu posso tudo, porque Ele me fortalece. Tem hora que me exaltam tanto que eu fico até com medo. Eu já passei até de Gabriel. Mas tem hora que coloca a gente lá embaixo. Nesses 2 momentos a minha vida está no nome do Senhor. É Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi a passar por tudo. Na verdade, Deus disse assim para Paulo: a minha graça te basta. Você pode passar pelo bisturi divino. Deus está fazendo um tratamento espiritual na tua vida. Deus está tratando você, porque a tua caminhada é longe. Agora, menino, fica aqui, não passa. Mas quem é de Deus, continua a obra dele. Quando eu era menino, eu vivia como menino, orava, pensava como menino, me comportava como menino. Mas quando eu fiquei grande, eu deixei as coisas de menino. O meu olhar é para Jesus. Eu não olho para o homem que um dia está bom, outro dia está mal. Um dia está bem, outro dia está gripado. Um dia está feliz, outro dia está triste. Isso é o homem! Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, Deus falando com você essa palavra, porque Deus está falando conosco. Deus trabalha, aleluia, em nós. Eu quero terminar esse primeiro tópico. Deus trabalha porque nos quer homens e mulheres de caráter ilibado, puro. Deus não quer crente desmantelado, não. A gente às vezes mas Ele quer a gente trabalhado. Ele quer purificar a gente. A vida do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, até ser dia perfeito. Ah, mas o homem é pecador, mas Deus quer trabalhar e está trabalhando a nossa vida. Não contando essa vidinha. Uma vida com Deus. Não é nas grandes universidades, nas catedrais,
nos gabinetes acapertados, com poltronas giratórias, inclináveis, o lugar preferido de Deus para fazer sua obra. Às vezes Deus nos leva para lugares e situações mais tristes. O Senhor está moldando o caráter, e às vezes Ele leva para o deserto, e lá no deserto Ele faz uma mesa para você. Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei. Foram noites tristes, alto preço eu paguei. Não queira ser pastor Samuel um dia. Tá bom, deixa ficar no teu lugar, cada um da gente no nosso lugar. A gente às vezes fica olhando para o outro, não sabe nem de nada, e fica fazendo juízo. Quem conhece a gente é Deus. Deus conhece. Agora, irmão, o segundo tópico. Deus trabalha apesar de nós. Vamos entender isso? Deus trabalha em nós. Foi Ele que levantou. Deus trabalha apesar de nós. A igreja de Deus cresce